Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkovski e hoje trago uma convidada mais do que especial, que é a nossa queridíssima professora Adriana Vasconcelos. A professora Adriana, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigado por participar. Para quem não sabe, a professora Adriana é candidata a vereadora aqui no estado de São Paulo, né, Adriana? Sim, E aí nós trouxemos ela para trazer um olhar feminino também, que acho que é muito importante. Como o nosso escritório, o nosso canal é focado na defesa na Lei Maria da Penha, mas temos essa preocupação de trazer uma mulher negra, professora, com uma história maravilhosa que ela vai contar aqui para gente. Então eu inicio aqui, que o objetivo é trazer um pouco do que a Adriana vivenciou, né? Então eu vou, sem mais delongas, vou passar aqui uma palavra para que ela, de certa forma, traga um pouco da sua história, quem é ela, como que foi essa inserção na área pública, isso que é importante, para também servir de estímulo para outras mulheres que estão pensando, acho que é isso importante, o papel da cidadania, né, Adriana? Conta um pouquinho aí exato. pra gente como foi essa sua inserção na área pública, o gosto pela vida pública. Seja Bom, bem-vinda. muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra, parabenizar o canal, parabenizar o seu trabalho, que é de extrema importância. Nós precisamos falar cada vez mais, de maneira mais didática, de maneira que acesse toda a população, né? Então, parabéns e muito obrigada. Eu começo na área pública, primeiro eu sou professora, né? Professora da Rede Municipal de Ensino, e acredito na educação como a mola propulsora de transformação. Eu não vejo outro caminho que não a educação. Eh, Sou ali uma amante do direito, O pezinho ali já, né? Tá certo. embora não tenha cursado, coisas de adolescente, adolescente rebelde. Mas ainda há tempo, né? Quem sabe ainda eu volto aí a esse sonho. Mas que já, de qualquer forma, de certa maneira, eu ando muito colada, né? Tem uma aluna minha que uma vez perguntou por que é isso? O direito ele faz parte, né, da nossa vida, no dia a dia, ele está presente. E uma vez a aluna perguntou, mas é, a senhora é advogada? Eu falei, não, querida, eu não sou. Ela falou, ai, mas a senhora entende tanto. Não é o entender tanto, né? É realmente se calçar, poder, com esse afã de ajudar, porque a ideia de ir para a administração pública é ampliar o que eu já faço dentro de sala de aula, alcançar de maneira mais rápida e mais ampla. Então, esta vontade de ajudar e de transformar também faz com que você se intere, né, das questões jurídicas. Então, nesse sentido. E saio em 2016 para a política partidária, porque eu falo que nós somos seres políticos e a gente exerce a política todos os dias, né? Mas este afã da política institucional partidária foi em 2016. O que fez você sair da sala de aula e despertar para uma atuação política mais ativa, né? O que fez dar esse start? Sim, como eu digo, a gente está realmente atrelado à questão das leis e neste momento eu vi a olhos nus a transformação dos meus alunos, são alunos ali do Tietê, a maioria estudava ali na Zacnash, para quem é na zona norte de São Paulo, e eu pude ver essa transformação a olhos nus. Eram alunos que muitas vezes diziam, não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu quero aquele tênis. Muito imediato, né? Às vezes a escassez e o não pertencimento faz com que a pessoa, para se tornar aceito, é o ter.
e o ter de qualquer forma, já que não se tem uma perspectiva de vida. E a educação, eu vejo essa transformação dia a dia, transformando não só o indivíduo, como o entorno, então a própria comunidade. E em 2016, algumas alterações no quadro político do Brasil. Eu fiquei muito amedrontada. Amedrontada no sentido de que vamos perder, vamos retroceder. Como que será que vai ser isso? E aí eu me lanço. Me lanço. O senhor Uma pode tentativa de ajudar, né? Exatamente. Mas assim, foi uma aventura, já que o que eu entendia de política partidária era quando existia ali as eleições. A gente acompanha, óbvio, no dia a dia, mas era isso. Eleições, horário político. Então é que eu chego em casa e falo para minha mãe, mãe, sempre foi ali a minha rede de apoio. Minha família, minha mãe, meu pai. Eu chego para ela e digo, mamãe, eu vou me candidatar. Na hora do almoço, ela paralisou. Olhou para mim, o garfo assim, no ar. Ela falou, assim, vai se candidatar, precisa de muito investimento, como que a gente vai fazer? Porque minha mãe é essa que ela já quer resolver. Falei, calma. Ela associou a candidatura com patrocínio, né? Com Gastos. dinheiro. Eu falei, não, mãe, calma. O que a senhora sabe sobre campanha? Ela olhou para mim, eu disse, eu também. Não sei o tanto quanto a senhora. Nada. Eu só preciso de ajuda. Ela falou, tá bom. Teve o apoio de dentro de casa. Exato. Aí me lancei, tivemos êxito, eu e uma amiga muito querida, que é a Beatriz, ela também esteve comigo e comprou essa luta em conjunto. Essa luta. E nós tivemos êxito. Naquele ano eu fui a candidata negra mais bem votada, né, da cidade de São Paulo. Fiquei como suplente e vou para a Câmara dos Vereadores. E ali eu começo a entender a dinâmica, né, como se fazer uma política institucional, trazendo as pessoas para dentro daquele espaço, que é uma casa do povo e que muitas vezes o povo não sabe nem como acessar. Então, eu trago coletivos, mulheres negras, pessoal do esporte, capoeira, enfim, uma gama de representatividade da sociedade. Criamos projetos de lei juntos, muitos foram aprovados pelo, claro, o vereador apresentando, já que eu era assessora. E ali eu consegui aprender muita coisa. E aqui, Adriana, uma pergunta assim que eu gostaria de fazer, principalmente para aquelas mulheres e até homens, né, que querem entrar na área pública, né, ser candidatos. Como que começa isso? Como que você escolheu o partido? Qual foi a sua afinidade? O que levou você? Que maravilha, doutor. Muito obrigada pela pergunta. E é muito importante para a gente poder elucidar, porque muitas vezes, como eu cheguei sem saber, aquele ano, porque assim, antes da mudança, em 2016, você teria que ter 1 ano de filiação. Naquele ano, muda a lei, e aí, com 6 meses de filiação até a data da eleição, você pode se lançar candidato. Aí, pessoal, preste atenção aqui, que a candidata negra mais bem votada que foi ela, hein? Olha as dicas aqui imprescindíveis. Então, é importante, muito importante, em relação ao partido, entender qual é a dinâmica do partido. Como que é a estrutura desse partido? Porque muitas vezes, da porta para fora, é uma unicidade. Da porta para dentro, é algo assim, fatiado, e às vezes o seu anseio e a sua pauta que você vai levar, e lembrando que uma pauta não quer dizer que não seja para atingir toda a população, muitas vezes ela se dilui naquela dinâmica interna. É importante saber como que é a estrutura dos partidos. É importante saber que tem que se ter um investimento e um investimento a partir deste partido que está solicitando a sua candidatura, né? Muitas vezes eu acho
leviano, eu vou usar essa palavra, e aí eu não estou especificando o partido, eu acho leviano trazer, por exemplo, o doutor Júlio e dizer: parabéns, você vai ser candidato? Ai, que bom. Mas não diz para o doutor Júlio que tem uma estratificação dentro do partido. Isso não quer dizer sobre ideologia. Tem ali uma estratificação. Tem uma pessoa que é escolhida para ser eleita. E aí todas as outras pessoas elas vão fazer parte deste projeto. Então eu acho leviano eu chamar o doutor Júlio para fazer parte de uma eleição e não dizer para ele: olha, só que pode ser que dessa vez ainda o senhor não vai ser eleito. O projeto é fulano. Então, muitas pessoas que têm o sonho de transformação, mas que mora ali numa comunidade, que é uma líder nata, mas que o partido só vai olhar os votos que essa pessoa vai levar. Ele não investe exatamente para que essa pessoa seja eleita. Então, eu acho, é uma crítica que eu faço. É uma crítica. Porque a gente não pode levar ou quebrar sonhos, porque essa pessoa tem um sonho, ou realmente passar um processo de enganação. É importante também estar dentro da estrutura partidária. O que é a estrutura partidária? São os diretórios. Você tem, como se fosse uma empresa. Né? Então, você tem a parte administrativa com o seu organograma. Então, você tem o diretório municipal, é o responsável quando agora a gente vai passar por uma eleição municipal. Então, é esse diretório que vai dizer como vai se dar essa estrutura dentro do partido, entendendo que o dinheiro passa por aí. Sim. Então é uma briga absurda para ser presidente. Uma fatia daquilo, né? Pela distribuição, né? Exato. Ele vai enviar para qual setor, né? Exato. Então é importante fazer parte dessa estrutura. Tem o diretório municipal, tem o estadual e tem o nacional. Então é importante que se faça parte dessa estrutura. Não adianta ser só militante, porque o militante ele tem a vontade de transformar, mas ele muitas vezes ele fica ali como mais uma peça para engrossar um caldo que não vai ser ele, que não vai chegar nele. Então é importante fazer parte. Então os pontos são escolher o partido de acordo com o que você acredita. E aí eu vou dizer depois que não foi o meu caso. Isso muito depois eu aprendi, né? Certo. Mas aí é isso. Escolher o que mais se aproxima do que você acredita. Segundo, entender a dinâmica desse partido. Se ele é um partido tradicional e que não tem essas fatiações por dentro, ou se ele é um partido mais novo e que tem aí uma disputa interna muito acirrada e vai também fazer com que você não desenvolva o seu projeto. E não é um projeto individual, né? Não é um projeto individual, mas você vai ter ali uma dificuldade. Fazer parte dessa estrutura interna. Né? Não só em época de eleição, o partido manda lá ônibus, não sei o quê, para poder encher a disputa. Isso é a ponta do iceberg, né, Adriana? Agora a vivência é muito diferente. Sim, exatamente. Então é importante tudo isso. E não se deixar ser usado. Porque, infelizmente, isso, de novo, não passa por espectro ideológico. Né? Porque todos os partidos têm uma estrutura de hierarquia. Todos. Independente do espectro, todos têm uma estrutura hierárquica. E aí, quando se tem uma estrutura hierárquica, como se fosse uma pirâmide, a maioria vai estar na base. Quem é que está aqui em cima? Será que vai chegar? Então, é importante que se tenha isso muito evidenciado, para a gente não ser usado nem por lá, nem por aqui. É realmente para você ter um foco e conseguir chegar no seu objetivo, que é ser eleito e desenvolver aí essa transformação, esse anseio de transformação, que é o sonho de todas as pessoas, ou deveria ser o anseio de todas as pessoas para uma sociedade melhor.
Pegando carona, né, na sua fala, Adriana, eu vejo que pela essa complexidade, né, da política institucional, principalmente, embora essa política seja possível para todos, mas ela tem um caminho mais tortuoso para quem não está preparado, né? No seu caso, eu vejo que você é uma professora, já tem uma consciência coletiva muito maior, né? Já sabe aonde quer chegar. E aqui vai uma pergunta: como foi? Eu acho que é um desafio isso, né? Como você conseguiu conciliar a sua ideologia, aquilo que você defende, Uhum. com aquela pauta do partido? Houve essa congruência ou foi construindo? E como que foi isso, Adriana? Pois não. Foi construindo, né? Tanto é que chega num limite que eu saio. Por quê? O primeiro partido, que eu fiquei 2 anos, entendendo essa dinâmica interna, eu consigo chegar a uma conclusão de que as diversas pautas existentes, em algum momento, elas acabam sendo diluídas. E você entra uma espiral de fazer parte desta grande massa que vai escolher um para ser o presidente do diretório, outro para ser de outro. E não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Então, quando eu percebo que eu não vou conseguir, embora eu tenha dentro da Câmara Municipal como assessora, e aí muito porque eu entendi qual era a dinâmica e estava à frente de uma pasta, eu consegui realizar. Mas isso dentro da administração. Dentro do partido era uma outra situação. E a gente tem que ter isso muito evidenciado Sim. também. Porque quando você está dentro da administração, o fazer é que não quer dizer que o partido muitas vezes estejam de acordo, né? E eu, quando entendo que chegou no limite, que eu não vou conseguir realmente avançar, eu saio do partido e vou para um outro. Então, eu acho que é sempre isso. Entender até onde, dentro da administração e dentro do partido, até onde a coisa continua fluindo. Porque não adianta ficar só reclamando. Eu aprendi com a minha mãe que a gente tem que ser muito prática. E olha que eu sou muito prolixa, não sou essa que sou muito prática, não. Entendi. Mesmo assim, você teve esse aprendizado de... Porque é muito urgente. É muito urgente. A partir do momento que você se disponibiliza e se coloca à frente, é porque tem uma urgência. Tem uma urgência. E às vezes essa urgência não tem uma intensidade para as outras pessoas. Na sua situação, qual foi a sua urgência ou qual é a sua urgência, Adriana? Conta pra gente aqui. Bom, eu enquanto professora, mãe, mulher negra, a minha urgência é que a gente tenha uma sociedade equânime para todas as pessoas e que a gente consiga produzir leis que traga um benefício para todas as pessoas. E que a gente consiga, primeiramente, produzir para essas pessoas que têm menos acesso a elas. Porque eu penso assim, não tem... Eu acho que é uma matemática muito simples. Se eu já estou bem posicionada e existem outras pessoas que ainda não estão, se você potencializar essas pessoas, eu não vou cair, eu vou continuar subindo. Ainda mais ainda, né? Ainda mais. Mais força, né? Exatamente. Né? E tem uma balança que ela não consegue ficar em pratos iguais, em equilíbrio, porque existe uma parte da sociedade que acha que se essas pessoas, e aí em diversos aspectos,
racial, de gênero, enfim, social. Existe uma parte que não entende isso. E aí acaba sendo perda para todo mundo, né? Em diversos aspectos, econômico. A gente tem um potencial absurdo. Nosso país é um potencial, e aí eu não vou entrar na questão das crises climáticas, é uma outra conversa essa. Mas nós temos um potencial absurdo. E aí eu estou dizendo enquanto professora, porque eu falo que onde estiver eu vou continuar sendo professora, e aí eu estou falando que, olhando ainda para o lugar da educação, é um potencial absurdo. Em 2014, eu fiz um intercâmbio cultural com os meus alunos que falava sobre... Ele foi subsidiado pelo governo norte-americano e ele falava sobre o impacto da diáspora africana em São Paulo e o impacto em Washington, D.C. Ele envolvia escolas públicas daqui e de lá, a minha foi a escolhida, e os museus, né? E aqui no Brasil, o Museu Afro Brasileiro foi contemplado por esse programa, e lá o Prince George. E foi fantástico, né? Foram 10 meses de curso, essa troca, e no último mês, primeiro vieram os alunos norte-americanos para cá, envolvia a arte, né? Então, para eles poderem traduzir tudo que eles aprenderam desse impacto. E, então, os alunos norte-americanos vêm para cá para concluir esse painel que vai ser exposto no Museu Afro Brasil. E depois, no outro mês, nós vamos para lá. Levei 10 alunos, 7 meninas e 3 meninos, que eles vão ajudar também os alunos norte-americanos concluírem o painel que eles criaram lá. Foi uma troca genial. E nesta troca genial, que eu te afirmo que o nosso potencial é infinito. Se a gente for falar sobre as escolas, eu estive lá em escola pública, que você tinha, era um campus imenso, que você tinha que atravessar de carro. E a gente está falando de uma escola. Então, e o que eu digo e afirmo que é um potencial incrível, não? Eram escolas de tempo integral e o aluno da manhã tinha ali o currículo obrigatório e depois ele escolheria à tarde, no contraturno, um curso que ele queria fazer que falaria sobre as habilidades que ele mais se aproximava. Então, eu quero fazer um curso de fotografia. Eles tinham desde a câmera escura até a tecnologia mais avançada. E aí você entra no laboratório, aquelas máquinas gigantescas, e ele não vai aprender só a tirar foto. Ele vai aprender cada peça daquela máquina, ele vai aprender a montar aquela máquina. Então, é um leque. Ele vai poder ser fotógrafo, ele vai poder ser um técnico muito especialista em máquinas fotográficas, seja ela o tipo que for. Uma oportunidade inúmeras, né? Essa possibilidade, essa iniciativa, né? Exato, e aí eu disse, espera só um pouquinho. Isso é muito viável para nós. Isso é muito viável, por isso que eu estou falando do potencial. Eu quero eu vou fazer teatro. Então, eles tinham desde a cenografia, da iluminação, exatamente tudo o que implica um teatro, né? Direção, até chegar na encenação. Tanto, tudo. Isso é muito viável para nós. Por isso que eu estou dizendo deste potencial. E trazendo para os nossos alunos, muitos dos nossos alunos são taxados como bagunceiros, são indisciplinados. Exato. Mas este aluno, né? Mas este aluno, que muitas vezes é taxado dessa forma, ele traz um histórico que não faz com que este modelo de escola apresentado o seduza. E não estou dizendo que não é para ele ter essa grade que nos é colocada, não é nada disso. Mas trazer este aluno a partir das habilidades dele, porque nós temos alunos geniais. Aí fala do Paulo Freire, né? Essa ideia de trazer a vivência, a realidade do aluno, né? Exatamente. E essa questão, essa veia educadora,
E aqui faço um recorte, né, para os nossos, para quem nos acompanha no nosso canal, e você veja que hoje a política ela está enlamaçada. Hoje nós temos um problema enorme da escolha do candidato. E Sim. hoje nós temos a oportunidade de estar aqui com a Adriana Vasconcelos, que é uma candidata, que é a vereadora. Você que está nos assistindo, você que é inscrito no nosso canal, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer de perto a candidata Adriana e a sua história de vida, sua história como professora, como mulher negra, como mãe. Então aqui uma oportunidade real e estamos brindando aqui de ter a sua presença, Adriana. E eu gostaria de pegar esse gancho e falar aqui qual é, você que se passasse para os nossos inscritos, qual é a bandeira que a Adriana está levando, né, para a melhoria da nossa cidade? O que a Adriana está promovendo? Votando na Adriana, você está melhorando o que em São Paulo? Maravilha, Júlio. Muito obrigada pela oportunidade. Eu falo que eu tenho o olhar de professora. Não tem como, e eu falo novamente, que a educação é essa mola, professora. Não tem como fugir disso. Então, eu penso que para a gente ter uma sociedade equilibrada, a gente tem que pensar nas mulheres, né? Isso é um ponto de partida. A bandeira principal é a educação democrática, a educação que acessa, que oportuniza, a educação antirracista, a educação inclusiva, né? Que a gente também vai pensar nas crianças PCDs. Então, a educação ela tem que receber todos os alunos. O aluno não tem que se adequar, ela tem que estar pronta para receber. Bom, eu penso num dos meus projetos, e aí, como eu disse, em relação à mulher, que nós temos muitas mães que são arrimo de família, né? E que muitas vezes ela não tem com quem deixar. Ou ela não pode trabalhar porque ela não tem com quem deixar essa criança. Então, nós temos as creches, né? Nós temos as creches em São Paulo, que as filas foram zeradas, e estender este horário. Porque pensa bem, Júlio, às vezes essa mãe mora no extremo da Zona Leste e ela tem que ir trabalhar na Zona Sul. O trajeto que ela faz são horas e horas. Com toda essa modernidade que a gente tem na questão do meio de transporte e tal, às vezes ela tem que pegar um ônibus, depois ela vai pegar o trem, depois ela vai pegar o metrô, para depois ela conseguir chegar no trabalho. Então, pensa essa distância e o número de horas. Para voltar, é a mesma coisa. E antes de ela ir para esse trabalho, ela deixou a criança na creche. Para voltar, é o mesmo trajeto. E ela não pode sair antes. Muitas vezes até ela sai, às vezes, depois do horário dela. E aí ela é preocupada, porque ela tem que chegar para pegar a criança. Então, você estende este horário. E aí a gente vai falar sobre as habilidades que eu comecei a dizer antes. Você estende esse horário de acordo com a legislação. Você tem um tanto de horas que vai ser destinado à educação e depois as outras 2 horas, que eu estou pensando assim, colocar até as 20 horas, esse horário vão ser as habilidades que vão ser desenvolvidas. E pensando isso desde a educação infantil, nós estamos falando sobre creche. Só que pensar nesse desenvolvimento das habilidades durante toda a educação, durante todos os níveis de educação que nós temos. Então, infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Que algumas escolas ainda da prefeitura nós temos o ensino médio. Então, pensar nesta questão das habilidades. Outra questão também, aí trazendo para a saúde, é você criar postos que atendam crianças com múltiplos divergências neurais, né? Mas que, voltado também para o espectro autista, porque são vários níveis, pensar num núcleo odontológico.
Saúde bucal é importantíssima, né? Isso é... A nossa digestão começa na boca, né? Isso é Exato. A importante, gente está que falando legal. sobre qualidade de vida, né? A gente está falando sobre possibilidade de desenvolvimento de alimentação saudável e, consequentemente, a gente vai chegar na educação. Porque um aluno que não tem aí uma possibilidade de acesso a tratamento bucal, quem já sentiu dor de dente sabe o que é isso, não tem como estudar. E aí, se a gente for falar sobre os diversos níveis de espectro autista, tem que ter algo especializado, tem que ser algo que tenha um acolhimento, né? Então, pensar em vários pontos da cidade, ter esse atendimento 24 horas. Esse é um dos projetos, né, que a gente tem. Aqui só um parênteses, Pois Helena, não. eu percebi que as suas propostas, elas são de uma pessoa que vivencia. Não são aquelas propostas utópicas, né? Que elas são bonitas no papel, Exato. mas são algo que vão trazer melhorias reais para as pessoas que estão mais precisando. Exato. Então veja, pessoal, a importância da escolha de um representante. Não é por qualquer motivo, mas uma educadora sabe o que faz, não é? E aqui não é um podcast que nós estamos promovendo, nada disso. É de fato porque nós acreditamos, de fato, que a mudança começa com a educação. E ninguém mais indicado e recomendado do que eleger uma professora. Né? A pessoa que nos forma. É a profissão mais importante que tem, é a professora, né? O professor. Então, professora Adriana, eu acho que, de fato, as suas propostas são muito concretas, tangíveis, né? E eu queria que você falasse um pouco mais para o pessoal aí do nosso canal. Acho que é importante eles terem esse olhar, né, da realidade, a mudança da realidade daqueles que mais precisam. Exato. Júlio, quando você pontua que elas são palpáveis, é porque realmente vem dessa vivência. E vem dessa vivência de dentro de sala de aula. É você ter uma escuta sensível. Eu tive alunos com deficiência. Um dos projetos também voltados para alunos com deficiência auditiva, né? Que é você fazer um concurso público para intérpretes de Libras. A gente tem o acompanhamento, mas você ter uma segurança de que você vai ter esse intérprete, de novo, você está trazendo a adequação da escola, oportunizando, porque é direito desse aluno. Né? Então, mas Adriana, não existem os intérpretes? Sim, existem. Mas eles são contratados e nem sempre esse contrato ele é vigente. Não está acessível para aquele momento, né? Muitas vezes acaba, vence no meio do ano letivo. Tem e não tem ao mesmo tempo, né? Então, e aí você vai ter que, novamente, você vai renovar esse contrato, e aí tem um tempo ali natural, hábil, burocrático. Né? Então, você tendo um concurso público, essa coisa fica sanada. E não é só para a escola, né? Ela estende para todos os outros aparelhos. Então, aparelho de saúde, esporte, né? Essas crianças elas têm que ser asseguradas. É direito delas. Então, nada mais justo do que a gente ter esse concurso público. Eu penso muito nisso. São questões que eu nem passava pela minha cabeça. Olha só que interessante. Você trazendo como a diversidade é importante, né, na Exato. Política. Exato. Né? Então, essa questão trazendo uma solução para um setor que, às vezes, a gente nem imagina que estão precisando. Né? Só quem precisa sabe. E você tem um olhar porque a professora comunicou bem e soube extrair aquela necessidade, né? Para fora da sala de aula. É muito importante, Júlio, quando você fala da diversidade, é realmente isso. Porque a gente aprende um com o outro. Se você tiver esse olhar sensível e essa escuta sensível principalmente, né? Porque você vai... nós não somos donos da verdade.
né? Essa ideia de ter um dono que vai falar sobre tudo. Ele não pode, ele não entende sobre tudo. Ele não sente tudo. Ele é um indivíduo que faz parte de uma sociedade e que ele pode ser uma peça que vai agregar a outra e que juntos vamos conseguir ter um espaço de convivência e de qualidade de vida e realmente elevar esse potencial de vida, sabe, Júlia? Porque eu costumo dizer que não é porque você nasceu que você realmente está vivo. Aí falou, ué, mas como assim? Nasceu, está vivo. Eu chamo de vida é você ter acesso, é você ter qualidade, é você ter uma vida plena. Porque, com dignidade. Com dignidade. Porque senão você está passando. Exatamente. Você está passando por essa vida. Então, eu acho que é legal aqui, Adriana, você falou uma coisa que todo professor tem essa escuta, né? Escuta sensível. Mas eu agrego ainda um pouco agora, conhecendo o seu plano, né, e a sua história, não só com uma escuta sensível, mas uma escuta preocupada e comprometida com a resolução. Né? A sensibilidade te chamou a atenção, mas o compromisso em mudar te tornou uma candidata que certamente vai se sagrar vitoriosa, não tenho a menor dúvida. Obrigada. Então, eu acho que é essa sensibilidade unida com um compromisso de mudança, né? Então, acho que é essa a sua tônica que fez você, né, tá aí nessa história política, né? Exato, exato. Olha, e com relação a a sua candidatura, o que você tem feito para conciliar a falta de recurso com essa sua candidatura? É possível fazer política sem recurso, Adriana? Olha, Júlio, eu vou te dizer que é possível, mas se a gente está pensando em equidade para depois chegarmos à igualdade, é injusto. Porque potencializar quem já tem, já tem a máquina na mão, você vai dizer, vamos continuar apresentando e tendo as mesmas pessoas que sempre estiveram historicamente. Né? Volta um pouco naquilo que eu falei de você poder acabar com o sonho de uma pessoa. Né? Então, como que você faz sem recurso? Muita criatividade. Você vai levar a vivência que você tem no dia a dia e trazer para dentro dessa candidatura. A gente que é professora de escola pública, a criatividade é que não falta. E eu sou essa que... eu falo que até vem um pouco da minha infância, eu sou muito imagética. Então, eu sou essa que a gente começa a conversar, daqui a pouco eu já estou imaginando os personagens, sempre foi assim. Então, para mim, na verdade, eu sempre estou achando soluções. Ah, não dá desse jeito, se não tiver a bandeira, eu levo umas lousinhas e escrevo na lousinha, que também já fica diferente dos outros. Eu sempre fico procurando, mas isso não é justo. Tá. Porque tem que potencializar essas candidaturas que são genuínas, que estão ali no dia a dia, vivenciando, então tem que potencializá-las. Porque ela vai ter esse poder de trazer um enriquecimento para dentro das casas legislativas. Não é um único olhar. Você conseguir movimentar esse status quo e trazer um enriquecimento real. Porque tem pessoas que nunca vivenciaram coisas que essa pessoa vai trazer. Então, como que é fazer essa candidatura sem recursos? Como ela se tornar competitiva, né? Como Adriana? se tornar competitiva? É difícil, né? você lutar com o investimento financeiro. Você tem que contar muito com investimento pessoal. E isso leva muito tempo, é uma construção, né? Por isso que você estava dizendo até antes, eu até gostaria que você abordasse, antes
nos bastidores essa questão da construção, né? Você não vai se lançar candidata e ter uma expectativa de ser eleita logo na primeira. Mas queria que você desse essa Perfeito. abordagem, Adriana, para o Perfeito. pessoal. Perfeito. O que um candidato deve ter sempre? E principalmente, uma outra pergunta até, qual o maior desafio que essas pessoas vão encarar? Porque você já tem uma experiência, né? Então, eu queria que você desse qual o maior desafio disso tudo. Perfeito. Primeiro, não é impossível fazer uma candidatura sem recurso, mas é impossível, quase que impossível, ser eleito. Segundo, não desistir, porque não é a primeira, não é de primeira. A primeira vez você já vai ser eleito. O sonho é esse. O sonho é esse. Mas realmente é muito difícil, porque os partidos já têm os projetos. O que é projeto? Doutor Júlio é o que a gente vai potencializar, o que a gente entende que para esse partido é o melhor, o que a gente entende que vai trazer mais votos. Porque a gente está falando sobre votos. No final se resume a isso. No final se resume a isso. Das duas, uma. Ou o doutor Júlio olha para aquela senhora que é líder de comunidade, que tem um trabalho estabelecido e consolidado e diz assim para o partido, não, eu vou potencializar o que seria para mim, essa personificação que vocês estão fazendo em mim, eu vou personalizar na dona Benedita. É nela que a gente vai. E aí o Júlio vai comprar uma briga com o partido, porque esta é a estrutura já posta. Mas o doutor Júlio vai dizer, não, eu quero realmente romper com isso. Eu quero realmente... ser protagonista Exatamente. Então, nós vamos investir. Tudo que seria investido em mim vai ser investido na dona Benedita. Neste momento, sim, a dona Benedita vai ser eleita. Agora, não sendo esta a realidade, há que se dizer para a dona Benedita que ela está fazendo parte de um projeto. Não ficar ali iludindo, porque ela tem uma história, ela tem uma vivência, ela tem um trabalho consolidado e ela tem muita esperança. Então, é desumano. Eu chamo de desumano o que é feito. E, de novo, não passa pelo espectro político. Porque vale também essa pessoa ela entrar para agregar, ela não precisa ser a protagonista, né? Exatamente. Ela pode trazer a sua história e todos aqueles que confiam no trabalho dela. É isso. Né? E achar pessoas que estão com mais maturidade política. Com mais maturidade política. Não é que elas são melhores, é uma maturidade que talvez o tempo vai forjando, né? Exato. E aí, a habilidade, acho que, do político é convencer essas pequenas lideranças a comprarem essa ideia maior, né? Exatamente, exatamente. Seria muito mais honesto dizer, olha, a senhora faz parte desse projeto. E nós vamos estar juntos, porque muito do que acontece é isso. Ilude essas pessoas, elas se imbuem dessa esperança. Se doam, né? Se doam. E depois, nos 4 anos, nunca mais se fala com ela. Ela se sente usada, né? E ela tem o desprezo, né? Exatamente. Se for até o gabinete, então, fala com não sei quem, com a secretária, com não sei quem, e nunca chega no parlamentar. Mas, depois de 4 anos, este parlamentar vai lá e vai dizer novamente. E agora é diferente. Agora é diferente. E aí vem muito a ideia do ciclo da violência, né? Isso, Adriana, é uma violência. A lua de mel, depois fala que vamos fazer as pazes, que não vai acontecer mais isso, e na semana que vem violência, né? Isso casa muito com a nossa temática da violência doméstica. Fantástico. Né? E esse ciclo da violência acontece em vários setores, principalmente na política, infelizmente. Exatamente, né? Brilhante. É isso mesmo. Que ótimo. Então é isso, Adriana. Eu acho que é uma possibilidade, né? A sua candidatura está muito forte, você tem uma tradição muito boa, você tem excelentes projetos. Eu acredito que o grande desafio é superar a deficiência financeira, que infelizmente é injusto, né? Como você mesmo disse,
Mas, no final das contas, as pessoas, hoje, com as redes sociais, né, Adriana, Exato. até gostaria que você abordasse isso. Hoje a gente consegue fazer muito com pouco, não é? Como que você tem feito isso? Fala pra gente um pouquinho, como você vem criando, você tem esse lado, essa veia criativa. Artística. É isso mesmo. O advento da internet, ele vem para que a gente consiga alcançar mais pessoas em pouco tempo e de forma mais ampla, né? Então, é usar dessa ferramenta de maneira criativa para que a gente consiga propagar as ideias e que ela consiga chegar, a alcançar mais pessoas. Então, usar essa ferramenta, ela é fundamental. Fundamental. Eu falo que eu encontrei anjos que me salvaram, porque por mais experiência que você tenha, aproximam-se pessoas com a mesma característica desse político que vem de 4 em 4 anos. São os oportunistas, Os né? oportunistas. E aí você vai falar das pessoas como um todo. Eu vou te ajudar. Mas aí o pouco de verba que você consegue, se você não tiver um olhar atento, esse dinheiro escoa. Escoa sem ter uma função melhor, né? Exato. Então, eu tive aí, aí eu vou trazer a Beatriz de novo, porque ela tem esse olhar, é uma sensibilidade também, de dizer, Adriana, porque eu sou essa que eu embarco e acabo entendendo que realmente todo Você mundo aposta está mesmo, ali. né? Você mergulha. E ela, espera, calma, atenção, e aí a gente consegue caminhar. Mas na questão desse audiovisual, eu falo que eu encontrei anjos no caminho, que é o pessoal da Infobyte, e estão transformaram assim, muito pouco tempo, porque o recurso veio bem depois, né? Essas pessoas que já estavam fazendo antes, redes, colocando a pré-campanha na rua, é porque já tinham uma estrutura, né? Já eram parlamentares eleitos que estão tentando reeleição, também já vem de uma administração, eram secretários que agora São pessoas fortes já, né? Já é uma outra possibilidade. Nós tivemos que esperar. E aí é essa corrida contra o tempo. Também, né? E a gente tem que encontrar essas pessoas. Eu realmente consegui encontrá-los e está indo muito bem. Acabei de bater aqui no microfone. Sem problema. Mas está indo muito bem e conseguindo transmitir, conseguindo trazer as propostas de maneira que alcance mais pessoas e um retorno que é importante, doutor Júlio, é importante que existem algumas críticas que chegam, e aí muito por questão ainda que se apegam a ideologias. E aí, mas você era de tal partido e agora está em outro partido. Mas faz parte da democracia, né? Bem-vindos à democracia. Faz parte da democracia e, além disso, é o poder de realização. De novo, não adianta você estar num partido, numa estrutura político-partidária que replica tudo que você tem de anseio, mas não realiza. Talvez... Desculpa. E aí você vai nesta construção, porque é uma construção contínua, você consegue chegar num momento e num lugar que vai potencializar, que vai entender, assimilar e potencializar esta transformação que você está querendo fazer. E às vezes não dá para a gente fazer essa explicação em pouco tempo. Então, a partir das redes, chega lá alguém, você mudou de partido, às vezes de maneira até grosseira. Que a pessoa joga e aí fica difícil de você também dar uma resposta, porque depende de uma explicação, né?
Mas aí vem o lado professora, que gosta de fazer essa de forma didática e pedagógica, e também não deixa de ser uma oportunidade de explicar de maneira mais profunda todas as questões que são colocadas, muitas vezes de maneira não agradável, mas acaba trazendo uma possibilidade de eu explanar para outras pessoas que não conhecem o meu trabalho, que nem tinha essa dúvida, porque está me conhecendo agora, mas eu consigo fazer essa linha. Então, para mim, é extremamente importante, até Ótimo. os contrários. E essa questão, Adriana, eu acho que não sei se está certo, mas eu acho que tudo na vida tem um ciclo, né? Às vezes você se deu bem naquele partido, não é que você saiu brigado, Não, né? O seu papel já foi feito. E aí você procura algo que falta naquele partido. Não significa que o partido é ruim, não. né? Você tem essa mudança porque dentro de você, você procura algo que às vezes o partido não está priorizando naquele momento, né? Exato, exatamente. E não adianta ficar reclamando, como eu já vi várias vezes, apontando, mas porque é isso, é urgente. A transformação é urgente, né? É urgente. Então, não adianta ficar só apontando quando não vai ter ali uma proposição de melhoria. Então, é ficar gastando tempo. É o tempo mesmo. É um patrimônio muito É um importante hoje em patrimônio, dia, é um né? patrimônio. Então, aparecendo as oportunidades para que essa transformação aconteça de maneira palpável, não há problema algum. Até porque eu falo que, às vezes a pessoa fala, você é de tal partido. Eu não sou de tal partido, eu estou. Exatamente. Eu estou. Falo que eu sou do meu pai e da minha mãe, que me deram a Exatamente. base, que me criaram, que me educaram e que me deram o suporte para que eu chegasse até aqui. Então eu sou deles. Agora, de resto, eu estou. Claro. Eu não sou, eu estou deputada, eu vou estar vereadora, mas tudo como uma ferramenta para ser esta peça que vai potencializar, que vai unir com as outras peças, para poder fazer essa roda girar e fazer com que toda a sociedade tenha qualidade, tenha uma vida plena. Perfeito, muito bem. E aqui ó, o pessoal deve estar me bombardeando, viu, Adriana? Porque nós estamos num bate-papo tão bom aqui, conhecendo a sua história, sua trajetória, suas propostas. E o pessoal deve estar se perguntando: ora, como que eu faço para conhecer mais a Adriana Vasconcelos? Eu queria conhecer mais as propostas de perto. Como que a pessoa que quer te conhecer mais pode fazer aí nas redes sociais? Você tem você tem um Instagram, né, que é muito já bastante divulgado. Você queria fazer essa oportunidade para os nossos Ah, inscritos também conhecerem mais e pois não, muito obrigada. Eu estou como Profadriana Vasconcelos, com 2 L's. É uma só, tá? Profadriana Vasconcelos. Isso no Instagram. No Facebook, Adriana Vasconcelos, com 2 L's também. Isso é muito engraçado, porque quando eu estava lá, numa época não era fundamental, não. Era ginásio, era primário. E aí a professora, eram várias Adrianas, né? E eu sempre falava na resposta, era assim, Adriana, veio presente, Adriana Vasconcelos, Vieira Vasconcelos, com 2 L's. Isso veio para a vida adulta. Então, essas são minhas redes. Lá também já vai direcionar para o site, onde vão ter mais informações ainda mais aprofundadas. E dessa forma a gente consegue conversar mais, pode colocar as dúvidas. Eu estou sempre muito aberta a trocar, né? Porque a gente não sabe tudo, como eu disse. Então, eu me disponibilizo para a gente poder avançar juntos. Né? Eu não faço nada sozinha. Não existe política real, política efetiva e administrativa, institucional,
se ela não for pautada na política do dia a dia. E quem faz a política do dia a dia são vocês, somos nós, né? Quem vivencia o transporte público, quem vivencia a escola pública, que vai saber do preço da cesta básica, ou então que já tem aí propostas de melhorar o que já existe, não sou eu, sozinha não, né? Então, estou disposta e esperando o contato para conversarmos mais e construirmos juntos. Que bacana, Adriana. Nós vamos deixar também todos os Instagram, site, tudo aqui na legenda para vocês que queiram conhecer mais sobre a nossa queridíssima professora Adriana Vasconcelos. Eu tenho um carinho muito grande. Eu não sei em quem vou votar para prefeito, Adriana, mas já tenho meu vereador, minha vereadora, que meu voto vai para você com toda certeza. Obrigada. Porque essa história é brilhante e nós temos que enaltecer as pessoas que têm boas ideias, né? Uma professora na política é o que está faltando, né? Obrigada. Essa política enlamaçada, infelizmente, não é verdade? Então aí está aí uma oportunidade para a gente começar a mudar. E o vereador ele é muito importante para a cidade, ele faz leis para aquela cidade, para aquele município, né? Então eu acho que temos que mudar no nosso microsistema. Né? Começar a mudar dentro de nós, do nosso quintal, do nosso bairro, da nossa cidade, e aí a oportunidade de termos aqui a presença da professora Adriana Vasconcelos. Professora, então nós vamos chegando ao final dessa entrevista maravilhosa. Obrigada. Agradeço você ter aceitado o convite de estar participando, falando para os nossos inscritos no nosso canal, que está em franca ascensão. Agradeço. Espero ver novamente aí você na eleição, ganhando essa eleição. Eu tenho certeza disso que vai acontecer. Meu voto você já tem o voto dos nossos inscritos. E Obrigada. Parabéns por essa mulher maravilhosa, essa mulher guerreira, e se Deus quiser vai estar nos representando aí. Doutor Júlio, eu quero agradecer o convite, foi um imenso prazer, e dizer que eu quero que o senhor esteja junto neste gabinete participativo, porque, como eu disse, a gente não constrói sozinho. E o trabalho que o senhor faz é brilhante, é brilhante. Então, nós temos que trazer para dentro do gabinete e juntar as propostas, melhorar o que já existe. E aí a gente está falando em âmbito municipal, que depois a gente pode ampliar, né? Mas partindo do âmbito municipal. Então, é uma grande honra participar dessa entrevista. Me senti muito lisonjeada e aproveitar para fazer esse convite, porque o seu trabalho também passa pela educação, que é fundamental, e também passa por um lugar que é de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Que bacana. Então, estamos aqui com a nossa vereadora, futura vereadora Adriana Vasconcelos, e esse é o canal Lei Maria da Penha em Foco. Chegamos ao final dessa edição, dessa segunda edição, e não perca aí os próximos episódios, e agradeço a audiência de todos vocês, e lembre-se, respeitem as mulheres.